Olá, tudo bem? Começando mais um Contando História com Gabriel Carrara. Hoje, o episódio de hoje é o impacto da economia catarinense no mercado imobiliário. E nada melhor do que conversar com uma pessoa que entende muito disso, né? Tem uma vasta experiência aí no mercado, né? Hoje ele é CEO da OPX Imóveis, lá em Balneário Pissarras, é consultor sênior, diretor adjunto de governança e coordenador da Comissão de Indicadores de Mercado Imobiliário. A formação dele eu vou pegar aqui porque é uma lista boa a formação dele. E a gente tem que falar porque não é fácil, né? Pós-graduado em Negócios Imobiliários e Administração de Negócios, pós-graduado e especialização em Direito Imobiliário Aplicado, curso na FG de Direito Imobiliário, formação em consultoria empresarial na FG, centro de mediação, né, pós-graduação em especialização e conciliação de mediação, tecnólogo em gestão comercial, pós-graduado em gestão empresarial de pessoas, bacharel em designers de projetos e produtos, bacharel em comunicação social. Que currículo, Marcelo Baumgarten. Muito obrigado por ter vindo receber esse convite e aceitar. Bom dia, Carrara. Obrigado pela oportunidade de participar e a gente falar um pouquinho sobre o mercado imobiliário, né, que a gente vive diariamente. A minha formação ela caminhou toda para ser especialista no mercado imobiliário. Sempre conduzo a minha trilha de aprendizagem para poder evoluir. E com essa evolução aí tentar trazer mais resultado, mais dinâmica econômica para mim e realmente para as pessoas que estão envolvidas no processo aí. E me diz um negócio, você é natural lá de Pissarras ou você... Não, Ou você é aquele cara que falou assim, meu sonho é morar na praia, né? Não, Como é que você chegou lá em Pissarras? Não foi nenhum nem outro. Eu sou natural de Timbó. E... a profissão do meu pai levou ele a outras cidades e com 10 anos de idade eu fui a Blumenau e daí fiz toda a minha adolescência e início da fase adulta e formação ali em Blumenau. E em 2010 eu fui atuar numa empresa em Jaraguá do Sul. Então, na saída de Blumenau, os meus pais já tinham um imóvel em Balneário Pissarras. Antes de eu me mudar definitivamente para Jaraguá do Sul, eu fui fazer uma estadia em Balneário Pissarras com eles, então eu ia a Jaraguá todo dia, e a estadia virou uma moradia definitiva há 15 anos ali. Que coisa boa. Você sabe, a Timbó é uma cidade que eu propago todo lugar que eu vou, que eu falo que para mim é uma cidade modelo, né? Gosto muito de Timbó, né? Para mim é uma cidade que ela tem um equilíbrio, uma harmonia, né? Assim, você tem indústria, você tem turismo, é uma cidade limpa, né? É uma cidade próspera, você tem parques bastante, as escolas são muito boas, as escolas públicas lá. Então, eu morei ali do lado, eu morei em Rio dos Cedros, ali do lado, mas estava sempre ali em Timbó, então é uma cidade que eu gosto muito, cara. Tem um carinho muito, muito grande por Timbó. A minha mãe é natural de Rio dos Cedros. Esses dias eu estava visitando o sistema cooperativo em Blumenau e no sistema Ailos lá, e eles têm um museu da história das cooperativas, e a primeira cooperativa foi em Rio dos Cedros, a cooperativa de fumo. É isso que eu ia falar, do tabaco, eu já li essa história. Foi a primeira cooperativa, a família da minha mãe estava envolvida lá. Qual que é o sobrenome? Klug. Klug. E Timbó, o meu ponto de vista sobre Timbó é que ela é uma cidade pequena, mas ela conseguiu... em função do poder público e principalmente do privado, se estruturar desde do pequeno que ela era. Então é uma cidade que tem hospital, é uma cidade que tem sistema de ensino eficiente, é uma cidade que tem indústria de geração de emprego, e ainda assim dentro do estado de Santa Catarina é uma cidade pequena, mas é uma cidade que conseguiu no seu composto econômico, no meu ponto de vista, né, se estruturar muito bem desde que nasceu. E aí vem da cabeça de quem estava lá na cidade, né? Quem desenvolveu, quem cresceu, quem amadureceu. Existem outros casos em Santa Catarina que observa a mesma coisa. Rio do Sul é uma cidade que eu vejo nesse sentido também.
Então são cidades ainda pequenas, mas que conseguiram já desde os seus primórdios estruturar, né, tudo para que tenha uma sociedade eficiente, né? Rio do Sul fala que a turma é um sobrevivente, né? Porque os caras continuar lá depois de tantas enchentes que tem, né? E eu já tive o privilégio de conversar já com prefeitos de lá, com deputados que são de lá, e assim, hoje eu falo que eles são referência em questão dessas catástrofes que a gente tem com água, né? Eles são muito eficientes e muito rápido, né? Eles têm um plano de resposta já pronto, assim, então... assim, é um exemplo para mim, pessoal de Rio do Sul. E ela é uma cidade largamente impactada, né, pelo clima, né? Sim. E é uma cidade que é um pouco maior que Timbó, se eu não me engano, mas é uma cidade que também tem essa estrutura, né? Também tem hospital, também tem serviço público. Eu lembro que há anos atrás teve o primeiro elevado mais longo do Brasil lá, que foi uma obra de infraestrutura. Então, assim, são boas políticas, né, em cidades menores que caminham, né? Cidades maiores tem também, mas daí o desafio sempre é um pouco maior, né? Quando é menor é mais fácil de controlar e organizar, né? E eu falo que eu gosto de citar como exemplo por conta disso, né? Você vai nessa cidade, você tem hospital, você tem praça pública, você tem centro de eventos, que nem eles têm lá, né? Tudo bem organizado, tudo bem limpo, tudo funcionando, né? É o que a gente gostaria de ver em todas as cidades pequenas, e não é uma realidade, né? O que no teu ponto de vista, Carrara, é fator determinante para que em algumas cidades isso aconteça e em outras não? População. Eu assim, na minha visão, eu gosto de citar um exemplo de Pomerode, que ele é mais conhecido nacionalmente, né? Por que é bonito Pomerode? Porque as pessoas que moram lá fazem de um local bonito. O cara põe a florzinha na frente da casa dele, ele pinta a casa dele, ele mantém... Eu, quando dava aula, falava isso para os meus alunos. Ele varre a frente da casa dele, ele não fica esperando o setor público, né? Então, quando a população entender que ela não tem que esperar o setor público para fazer acontecer, eu acho que essa é a grande transformação. Eu convivi com o pessoal de Timbó, por isso que eu gosto de dar esse exemplo, porque é isso que eu via. Uma atuação muito forte da iniciativa privada, quer dizer, as pessoas não esperando que o público fizesse as coisas, tanto é que aquele parque lá que tem em Timbó, muito foi da iniciativa privada, né? Tem uma força muito grande do Rotary, né? O Rotary tem uma mão muito forte lá em cima. Quer dizer, não fique esperando o ente público para fazer tudo, né? O ente público, ele é uma ferramenta para o nosso bem-estar social, ele não é responsável. Quem é responsável, na minha opinião, sobre o bem-estar social somos nós como comunidade, né? Aí quando tu aborda por essa ótica, percebe-se que é extremamente cultural, né? Se pegar essas cidades, a gente falou sobre a participação privada, né? Hoje se fala muito nas PPPs, né? Participação público-privada, né? Mas antigamente já se fazia acontecer, né? Eu acho que era mais ou menos isso, né? As pessoas querem a transformação e correm atrás. No Rotary até a gente tem essa pegada, né, de construir o mundo que a gente quer, né? Então eu acho que é mais ou menos essa pegada cultural mesmo das pessoas acreditarem que elas podem fazer a diferença, né? Nós estava falando aqui antes em off, né, a história do associativismo, né? Falando de Rio dos Cedros, né, que foi o pioneiro disso aqui na nossa região, né? Então você vê assim, é um pessoal que já veio com uma cultura lá de fora, né? Então assim, óbvio, eles já tinham uma experiência lá de fora, então os imigrantes que vieram, eles já tinham essa vivência lá de fora, né? E trouxeram para cá, por isso que a gente tem esse resultado, que às vezes a gente fala assim que o Sul ele é um pouco diferenciado, né? A gente tem que agradecer que a imigração muito que veio para cá, né? Foi uma imigração que tinha essa cultura no país deles de origem, né? Porque podia vir uma imigração que não tinha essa cultura e ser pior do que a gente tem aqui, né? Verdade mesmo. A Rio dos Cedros é colonização italiana, se não me engano, acho que a única família alemã lá era da minha mãe, mas realmente eles vieram com um modelo de fora, imaginando já, né? Obviamente que a gente sabe que países mais envolvidos, eles já viveram muitas fases que a gente aqui no Brasil não viveu ainda, né? Perfeito. Então realmente a mentalidade e a ótica sobre as coisas é um pouco mais evoluída, né? E aí tem muitas coisas que a gente não consegue superar por questão de experiência e tempo, né? O Brasil ainda é um país novo, né? Uma cultura muito rica, né? Muito diversa, então é difícil... É a história da diferença do conhecimento e da sabedoria, né?
o conhecimento a gente, quer dizer, você adquire, né? A sabedoria só o tempo dá, né? Não tem jeito, né? Então, é isso que você acabou de falar. A gente tem coisas que a gente não tem sabedoria ainda como país, como povo, como nação, que nós vamos criar ainda, né? A gente não formou isso, né? A gente pode ter o conhecimento, né? Às vezes você fala assim, hoje se fala muito, né? A comunicação, ela nivelou o mundo. Entre aspas, ela nivelou em questão de conhecimento. Agora, em questão de sabedoria, eu acho que o tempo ele ainda... eu acho que a palavra não é nem nivelou, ela só deu acesso, né? Perfeito. O que fazer com esse acesso ainda que a gente está esbarrando, né? E dentro da nossa história, né, evolução cognitiva que a gente tem hoje, né, e as diferentes gerações com impactos diferentes, né, nós somos da época que não tinha internet, né. Nossos pais pegaram uma época que não tinha energia elétrica, né, então assim, tudo mudou muito rápido, né, então a cabeça humana não conseguiu acompanhar ainda esse processo. Eu lembro que o meu avô, ele no dia de receber a aposentadoria, ele ia no banco sacar o dinheiro, né. E eu não conseguia entender isso, né? Eu não, assim, na minha cabeça, não falar para que ele vai tirar o dinheiro do banco, né? Eu não conseguia entender isso daí, né? E daí até um dia que ele pegou e falou eu vivia a minha vida inteira sem banco, né? Não tinha banco, né? Então, eu não tenho por que eu vou deixar o dinheiro? Ao contrário, a pergunta dele era ao contrário. Por que eu vou deixar o dinheiro lá? Ele sempre foi comerciante, né? Quer dizer, ele sempre teve dinheiro na mão. Né? Não tinha esse negócio de débito, né? Era dinheiro. Dinheiro, depois veio o cheque, mas quer dizer, ele sempre tinha dinheiro na mão. Né? Então, para ele era inconcebível deixar o dinheiro no banco. Não tinha lógica para ele deixar. E os mais antigos ainda continuam com essa visão, né? Ainda se sentem seguros e até em função da velocidade da modernização financeira, eles se sentem seguros ainda e fazendo do jeito antigo, né? Porque que você falou, né? A tecnologia, ela é muito rápida. Eu acompanho muito o Elon Musk, né? Assim, e aí eu gosto dele porque ele é um cara operacional, né? Então, muita gente fica com visão de que ele é um cara intelectual. Não, ele é muito mais operacional do que intelectual. Ele é um engenheiro, né? É um engenheiro que põe a mão na massa, né, nas empresas dele, né? Tanto é que é normal você escutar que ele dorme no chão da fábrica, né, para acompanhar. E a preocupação dele hoje com a inteligência artificial é que vai faltar energia, né? Então, porque ele falou, a inteligência artificial ela está num ritmo de mudança a cada 6 meses galopante. E nesse cálculo nós não vamos chegar a 2028 conseguindo sustentar a inteligência artificial. Ele falou, vocês estão preocupados com chip? Não, nós vamos ter energia para sustentar, porque ela consome muito, né? É muito processamento, né? Sim. E o Elon Musk tem uma máxima no modelo de trabalho dele que é simplificar, né? Então ele pega os processos complexos, tudo que ele pode tirar do processo complexo para simplificar, ele faz, né? E aí ele ganha velocidade com isso, né? É uma visão bem bacana nesse sentido, né? E tá dando resultado, né? A gente tá vendo aí o que ele tá produzindo, o que ele tá fazendo, né? A história dele é bem interessante e motivadora, né? Motivador. Eu acho que agora entrou na parte pública, né? E está tentando dar esse choque de gestão na questão pública, acompanhando, né? Tomara que dê certo, né? Eu torço para que dê certo, porque eu acredito muito nesse modelo. A gente tem que simplificar, né? Quanto mais você complica o processo, é retrabalho, né? Você fica criando retrabalho. A gente estava conversando antes até sobre isso, né? Aí a gente que atua dentro do Cresci, né? A simplificação da questão do estágio, né? Na verdade, ele era um processo que gerava uma demanda grande de todos os envolvidos e o posicionamento de tentar entender e simplificar girou e movimentou muito melhor o processo, né? Tirando barreiras desnecessárias. Né? Antes a gente, quando a nossa gestão assumiu, né? A gente vinha aí com... o meu credenciamento, eu demorei quase 8 meses para sair o meu credenciamento, né? E para mim isso sempre foi assim, eu não conseguia entender, né? Uma vez que eu já estou formado, quer dizer, né? Eu já fiz meu curso de formação, né? Virei técnico em transação imobiliária, eu fiz o gestão,
Tô com meu diploma, me inscrevi, eu não conseguia entender por que tinha que demorar tanto lapso de tempo para mim conseguir, né? E aí, com a sabedoria do Fernando, que era o presidente, dele entender o processo, né? E daí ele fez isso daí, tá? O que dá para cortar? Ele fez mais ou menos que nem Elon Musk. O que dá para cortar do processo? Não, isso aqui dá para fazer isso aqui, a gente pode, né? A gente já pode fazer isso aqui. Resumindo, a gente saiu de 6 e foi para 20 dias. O meu credenciamento, eu fiz o processo na época que eu fiz o curso, eu fiz o processo de estágio. A minha carteira de estagiário chegou 2 semanas antes da cerimônia de certificação, de credenciamento. 2 semanas antes. Eu também lembro que, olha, não vou te dizer, mas eu lembro que a minha história, não vou dizer, mas foi muito próximo, assim. Eu lembro, agora você está me falando, eu lembro que chegou o estágio 2 semanas depois. Na minha época eles davam um cartão desse tamanho, assim, que você tinha que ficar pendurado no pescoço. Era um cartão amarelo que você tinha que ficar pendurado no pescoço. Pô, eu lembro que, tipo, eu tava terminando o meu tempo de estágio e chegou a credencial. Eu falei, pô, tá de brincadeira, né? Foi bem isso, E hoje, como tu falasse, é 20 dias, né? E aí, nessa pegada, né, Marcelo, falando já de Cresci, né, e você faz, acho que um trabalho muito legal lá na comissão de a gente entender o mercado, né? O mercado imobiliário, ele é todo mundo, quando olha a economia, olha o mercado imobiliário, né? Quer dizer, se a economia está indo bem, a gente sabe que o mercado imobiliário está indo bem, né? A economia começa mal, todo mundo começa a olhar, poxa, deixa eu ver como é que está o mercado imobiliário, né? O que você entende sobre isso, né? Quando você tem esse olhar sobre a economia e o mercado imobiliário, né? Se a gente falar de mercado imobiliário, Carrara, a gente está falando de quem constrói, quem vende, quem trabalha na construção civil, as entidades que representam, os sindicatos. Então, assim, é uma fatia bem expressiva do mercado, né? Semana vi até uma postagem tua sobre os 40 mil corretores em Santa Catarina, são 500 mil no Brasil, se eu não me engano. Então, realmente, o mercado imobiliário representa uma fatia significativa tanto dentro do PIB quanto da movimentação econômica, né? Se a gente imaginar a pungência disso, então qualquer reflexo que afete o mercado imobiliário tem um impacto bem grande, né? Então, essa análise constante e consistente sobre esses dados é que permite que a gente construa informações para entender qual é o movimento, né? A gente já viu crises gigantes, como a bolha americana no mercado imobiliário, que desestruturou a economia global, né? Então, realmente é um setor que, no meu entendimento, ele ainda está em processo de profissionalização, ainda há uma imaturidade nesse sentido, e o domínio dessas informações mais robustas ainda está em grandes players, né? E eu acho que o papel, aí falando da gente como Cresci, né? E da gente que atua no mercado imobiliário realmente é conseguir apurar, entender, criar mecanismos para que a gente consiga compreender melhor isso e trazer mais segurança para todos os processos, né? Que é isso que a gente quer. A gente precisa a economia movimentando, a gente precisa o mercado impulsionado, mas a gente também precisa ter informação para ter processos seguros, né? Para ter movimentação econômica saudável, sustentabilidade do mercado, empregabilidade, enfim, o país, e em especial o nosso estado, continuar prosperando, né? Santa Catarina é um estado muito diferente do que a gente vê no resto do Brasil, né? Primeiro que ele tem quatro climas bem definidos, né? 4 estações do ano bem definidas, né? E não é geométrica, geografia. Geograficamente falando, ele também tem áreas bem definidas, né? Então a gente tem um pouquinho de tudo que tem dentro do Brasil, dentro de Santa Catarina, né? E aí cada região tem a sua particularidade, o seu jeito, a sua cultura, né? Então, esse entendimento macro e micro das regiões é que vai permitir que a gente entenda melhor e desenvolva melhor, né? Então, realmente é um impacto significativo, importante,
que precisa de gente qualificada o tempo todo, olhando, vendo, pensando, debatendo, estudando e produzindo realmente desenvolvimento econômico sustentável para cada uma das regiões, né? Sim, com certeza. Eu falo que assim, né, quando a gente fala, eu sempre falo, quando o Brasil ele está em crise, né, passa pelas turbulências, eu falo que o lugar mais seguro para se ter o dinheiro é no mercado imobiliário, né? Porque o mercado imobiliário ele é um sobrevivente de séculos, né? Quer dizer, o terreno, o imóvel, ele sempre vai valorizar, né? Ele não perde valor com o tempo, né? Ele pode, de repente, sofrer uma nuance que aconteça uma catástrofe, né? Vamos dar um exemplo do Rio Grande do Sul, né? Sim. De repente o rio passou, o seu terreno virou o rio, né? Pode acontecer, mas ele é muito pontual, né? Ele no percentual aí de quando a gente fala de risco de investimento, ele tem um impacto muito pequeno, né? Então, a grande tendência do mercado, ele é crescimento. Aqui em Santa Catarina, eu sempre brinco, né? Às vezes, antigamente, quando eu ainda ia em banco, né? E o gerente via o dinheiro na conta, ele falava, vamos aplicar esse dinheiro? Eu falei, vamos. Eu falei, você consegue me garantir 15% ao ano sem risco? Não tem essa aplicação. Não Falei, então eu vou comprar o meu terreninho, né? Porque o meu terreninho, sem eu fazer isso, vamos dizer, que não aconteça nada de extraordinário, ele vai me render 15% ao ano. Vai. Né? Então, comumente sim, né? Não, pode ser até que, assim, eu falo que é conservador, né? Sim. Pode ser até que, pode ser não. Aqui no nosso caso, ainda mais da onde você está, região litorânea, eu lembro que eu comprei em Barra Velha. Para mim, assim, é um caso clássico, né? Eu comprei em Barra Velha na época, em Itajuba. Comprei um terreno lá. Paguei 23 mil, um terreno em Itajuba, né? E fiz como poupança. Eu fiz literalmente. Falei, eu preciso deixar o dinheiro aplicado, quero que ele renda um pouco e vou deixar lá. Então, isso aqui é um caso bem prático de aplicação. Uhum. E aí, deixei lá, depois de 7 meses, eu precisei resgatar o meu dinheiro que eu tinha lá. Então, eu vendi na pressa, né, porque eu precisava do dinheiro, pelo dobro do preço. Então, e 20% abaixo do preço de mercado, provavelmente. 20, 30 até mais. Então, assim, onde que eu vou conseguir em 7 meses duplicar meu dinheiro numa aplicação financeira? Não tem, cara. O mercado imobiliário, ele realmente ele é fantástico e eu falo que ele é transformador de vidas, né? Eu sempre cito a história sobre região de favela, né? E gosto de olhar muito para o Rio de Janeiro, né? Eu falo que a solução para o Rio de Janeiro, ele é uma solução imobiliária. Se for feito um REURB, né, o famoso REURB, quer dizer, se a gente der matrícula para as pessoas que moram naquela região de favela, a gente regularizar aqueles imóveis, em questão de 5 anos, não tem mais favela lá. Porque o mercado imobiliário vai comprar aquilo ali, porque eles têm uma das melhores vistas do Rio de Janeiro. Isso eu ia dizer, a melhor vista tá... todo mundo quer ali. morar onde os caras moram. E na verdade não se compra ali porque é tudo irregular, mas se você regularizar, o cara que mora ali vai ganhar um dinheiro bom, vai ter condição de comprar um imóvel num local melhor, um local regularizado, quer dizer, então ele vai conseguir também ajudar a gerar a economia, quer dizer, um ajuda o outro, né? Quer dizer, você regula o mercado, você traz dinheiro, o impacto ele é muito grande, né? Quando você vê uma cidade, vamos dar um exemplo, né? Vai uma indústria para uma cidade pequena, né? Então, o que faz girar a economia local? É porque as pessoas sabem que vai vir novas pessoas para a cidade, então se começa a construir, se começa a lotear, quer dizer, então aquilo que valia antes um valor começa a valer 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes mais, né? Isso. E a gente falou ali do Rio Grande do Sul, né? Uma coisa que não se apaga no mercado imobiliário, porque mesmo que aconteçam fatores adversos, pegar bem o caso do Rio Grande do Sul, né? A tragédia que afetou lá gerou um impacto de fluxo migratório das pessoas que estavam lá. Então o mercado imobiliário lá desaqueceu, mas de outra forma em outros lugares aqueceu por causa desse fluxo migratório, né? Então o mercado imobiliário realmente não para, né? As transações não param, a economia não para, não vai parar de girar, né? Não.
Então vão ter fases melhores, fases piores, fases que tu ganha mais dinheiro e fases que tu ganha menos dinheiro, mas sempre tem o ganho de capital ainda. Sim, com certeza. Eu gosto, o cliente às vezes olha para mim e fala assim, não, eu gosto só de comprar aquilo que está abaixo do mercado. Galinha morta. Né? Daí eu falo assim, nesse momento, tudo está abaixo do mercado, porque daqui a um ano você vai pagar muito mais caro do que hoje está custando esse imóvel. Então, E qual é pensando nas tuas estratégias, assim, né? A gente sabe que o imóvel é um investimento com risco mínimo, mas ele não tem liquidez, né? Qual é a tua visão, ou o que tu fala para os teus clientes aí, os teus parceiros com relação a isso, cara? Olha, eu concordo e discordo com essa história que não tem liquidez, né? Ele tem liquidez. É aquilo que eu te falei. Nós vamos vender abaixo do mercado. Ele vai ter venda. Ele não vai perder dinheiro com aquilo. Não, isso não. Mas ele não tem a velocidade de ter o dinheiro à disposição. A gente transforma, né? Então vamos dar um exemplo do que está acontecendo hoje no mercado. Hoje no mercado é muito melhor você alugar um imóvel do que você vender. Hoje ele está muito forte, né? Se a gente for lá para a região de praia, a alocação short stay, né, que é a alocação aquela diária, ela está muito forte. Então o cara consegue transformar rapidamente aquele imóvel num ganho real. Né? Então a liquidez ela existe, só depende da forma e o volume que você vai ter. Né? Então é um olhar diferenciado. Eu posso vender um terreno daí com parcelamento direto, porque hoje os bancos às vezes estão dificultando mais. Eu vou ter o dinheiro... Cobra os juros ali, né? Cobra os juros, quer dizer, você acaba recebendo juros. Então, assim, o imóvel, ele é uma moeda de troca muito forte. Ele é muito forte, né? Então, não obrigatoriamente ele pode se transformar, né? Às vezes que o cara tá... eu não consigo transformar aquilo rápido, mas, cara, eu consigo utilizar ele de tantas maneiras, né? Ele é um leque muito forte, diferente quando você tem esse dinheiro no banco. Vamos dar um exemplo que os bancos costumam fazer. Não, eu vou te pagar tantos % ao ano, só que você tem que deixar travado por 3 anos. Uhum. Pois é, meu amigo. Aí você não tem liquidez. E você não tem o que fazer. E o rendimento é menor, né? Agora, o imóvel, você tem a liquidez. Óbvio que você vai ganhar menos, mas você vai ter liquidez dele, né? Então, assim, o imóvel, ele é uma garantia real de você ter uma renda, de ter um dinheiro guardado, né? Então, para mim, o imóvel é uma segurança, né? De você... E hoje com a regra das garantias, alienação e agora a flexibilização para dupla alienação, né? Então realmente ele acaba se tornando mais moeda de troca ainda mesmo dentro do sistema bancário, né? Muito bem lembrado. Eu fiz pessoal que quiser acompanhar, eu fiz uma entrevista com o pessoal de correspondente bancário, né? A gente falou sobre esse tema e é muito importante você ter falado isso, né? Hoje, com você podendo utilizar o imóvel, né, como garantia para sacar dinheiro, né? Então, se transformou muito melhor do que já era, né? O modelo americano ele já trabalha com isso há muito tempo, Sim. né? Que é o hipotecário. É o hipotecário e é por isso que funciona as coisas lá, né? Lá eles refinanciam, né? Financiando. É como se fosse... eu falo que é muito parecido com aquele empréstimo para funcionário público, como é que chama? Pode fugir o nome. Direto em folha, né? Consignado. Consignado, isso. A hipoteca lá é como se fosse o consignado aqui, né? O consignado, o cara ele nunca sai do consignado, ele sempre está pagando a parcela. Libera a margem, ele vai lá, pega mais um pouco e continua pagando a parcela dele. É interminável a parcela do consignado do funcionário público, né? O hipotecário é a mesma coisa, né? O cara abriu uma margem, quer dizer, ele já pagou um tanto, ele abriu uma margem, ele vai lá, refinancia, pega dinheiro e utiliza aquilo para... Hoje, como a movimentação ainda é pequena nesse sentido, né? A gente ainda está engatinhando em movimentação nesse sentido, a taxa de juros ainda não é a mais atrativa, né? Mas eu entendo que à medida que a gente vai evoluindo nessa sistemática, também o privado vai entrar com condições mais flexíveis, né? E hoje quem tem no privado, por exemplo, em alguns bancos, dependendo do relacionamento que tu tens com o banco, tu consegue taxas mais acessíveis até que o público, né? Sim, com certeza, com certeza.
Eu sempre faço simulação nos dois, né? No público Sim, e no privado. Né? O cara com uma renda melhor, o privado é melhor para ele do que o público. É porque ele tem um relacionamento já estabelecido com o banco já sabe qual é o comportamento financeiro dele, né? Sim. Então acaba tendo. Eu já fiz simulações aí onde até o privado deu menor que o Minha Casa Minha Vida. Então é uma forma, daí eu acho que cabe muito aquela sua resposta sobre liquidez. Tá aí a nossa forma de trazer dinheiro na mão de forma rápida, fácil e prática, né? Então, se você quer guardar o dinheiro, daí de novo eu reforço, né? Agora nesse momento da economia, o melhor lugar para você guardar dinheiro no imóvel, né? Tanto é que teve um recorde de retirada de poupança, né? E Santa Catarina, é muito difícil para mim falar informações, porque eu estou numa cidade privilegiada, pulsante, né, no mercado imobiliário. Então a gente tem uma curva de demanda diferente de uma cidade, por exemplo, do interior, né? Mas a gente vê as pessoas até de renda mais baixa procurando, querendo sair do aluguel, querendo entrar no seu imóvel. Então isso a gente vê bastante, né? Tem que estar atento às oportunidades, né? Realmente conseguir mapear e identificar a melhor situação, porque uma vez eu escutei a frase assim que o valor do teu bem, o valor do dinheiro é só o proprietário ou o comprador que sabe, né? Então a gente nunca sabe qual é a negociação naquele momento que vai fazer sentido para as partes, né? Então o nosso trabalho é fazer essa aproximação, né? Então, nesse sentido, a gente tem dentro do estado de Santa Catarina uma movimentação que é eficiente ainda no mercado imobiliário, né? Sem grandes estagnações econômicas como tem o Brasil em seu cenário todo, né? Então, tá aí a resposta. A liquidez é saber usar com estratégia o patrimônio que tu construísse, né? Sim. E eu falo que agora é um bom momento para comprar, né? Eu escuto às vezes as pessoas falando, pô, mas a taxa de juros está alta, mas se a gente, de novo, aqui é o olhar para longo prazo, né? O imóvel, eu acho que você nunca pode olhar para curto prazo, ele é um investimento de longo prazo, né? Então, se você olhar a longo prazo, o valor do imóvel, não importa a taxa de juros, né? Óbvio que dentro de uma normalidade, ele é atrativo, né? Porque quando você diminui a demanda de procura, é o melhor momento para você negociar. Quer dizer, você tem mais flexibilidade, né, para negócio. Então, quer dizer, aonde teoricamente você vai pagar mais de juros, você ganha na diferença do valor do imóvel. Sim. Né? Então, é a oportunidade de comprar. Agora é o momento de comprar. Né? Mas cada negócio, né, Carrara, cada negócio é um processo customizado, né? Mesmo que a gente saiba que tem toda uma regra, tem toda uma série de etapas que a gente segue, mas ele é customizado em cada necessidade, né? Muito customizado. Assim, uma regra geral que eu, conversando com o advogado, ele falou assim, não, eu já deixo para você um contrato meio que padrão. Eu falei assim, eu até hoje não consegui fazer um contrato padrão, porque cada negociação, para mim, é uma história diferente, né? A gente tem lá dentro da imobiliária um jurídico exclusivo, né? Minha sócia advogada é especialista em direito imobiliário. Então, assim, a visão dela é realmente que cada contrato é uma relação e cada contrato tem a sua característica, informações que naquele momento para segurança jurídica são fundamentais e outras que naquele momento não são. Então, realmente, lá nós não temos nenhum contrato padrão. Tudo é feito com base no que está sendo feito de tratativa, com base nas necessidades e características das partes. Então, é bem particular mesmo. Lá o mercado de Balneário Pissarras, está indo muita gente morar lá ou é muito investimento? O pessoal está comprando para investimento? Como que é o cenário disso daí? Ou ele é meio a meio? O que você sente, você que está lá, né? O que você sente, né? Não, o cara está comprando imóvel porque ele está pensando para veraneio. Não, ele está comprando imóvel porque ele quer revender daqui a um tempo, ele quer fazer uma alocação de temporada, né? Fazer uma alocação curta, ou ele... Não, eu estou vindo para Balneário Pissarras porque é o lugar que eu quero viver.
A gente tem duas frentes lá. Primeiro, a população vem aumentando exponencialmente, ou seja, tem mais gente indo morar em Balneário Pissarras. Em cidades onde o fluxo de lançamento imobiliário está como de Pissarras, Itapema, Balneário Camboriú, há sim um movimento de investidores, e aí em duas frentes. Pissarras eu vejo muito pouco investimento imobiliário para a utilização do imóvel para renda de renda passiva, né? Short stay, locação anual. Então o investidor lá tem comprado na planta, nas primeiras tabelas, para revender antes da entrega ou até a entrega. Então ele tem ganhado o valor do capital ali entre a aquisição, entre a compra, né, inicial da tabela até a revenda, né? E daí esse consumidor que compra, daí realmente ele compra para residir ou para investir, para renda, né? Esse segundo momento de compra. Então a gente tem muito lançamento lá, pega um empreendimento imobiliário, aí 5 anos para conclusão. O investidor entrou lá nas primeiras tabelas, comprou por oportunidade, deu as primeiras entradas, fez o fluxo de pagamento lá. Então ele provavelmente vai revender essa unidade antes de estar quitado com a construtora, já com ganho de lucro, né? Então a gente tem um movimento muito forte nisso. Eu acho que todas as cidades que têm um impulsionamento imobiliário de lançamento acontece isso também, né? E daí, se imaginar a nossa cidade no aspecto qualidade de vida, não só Pissarras, mas a nossa região toda do litoral aqui, né? Realmente as pessoas estão vindo e buscando para a moradia, para viver o que a natureza daí permite em cidades como as do nosso litoral aqui. Porque assim, eu tive andando por Itapema, por Bombinhas, Porto Belo, e é muito característico cada uma das cidades, né? Então, eu falo que Balneário, ela chegou num negócio legal, né? Quer dizer assim, a gente já tem um fluxo muito grande de pessoas que realmente estão morando lá, trouxeram o seu negócio para lá, né? Itapema, eu vejo muita gente que levou a família, não obrigatoriamente o cara levou o negócio, às vezes o negócio do cara está até fora do estado, né? Porto Belo é muito ainda investidor, né? Você vê muita pessoa investindo. Região de Bombinhas é muito veraneio, o cara na verdade ele compra lá para veraneio, né? Barra Velha eu acho que é um misto muito de gente querendo morar lá, né? Porque Barra Velha fica muito próximo aqui, vamos pegar aqui de Joinville, né? Então converso muito com as pessoas de querer morar lá. E quando eu trabalhava com lançamentos, né, num trabalho, hoje eu só trabalho com área, eu já cheguei, na época eu já estava vendendo para pessoas que trabalhavam em Joinville e estavam indo morar em Pissarras. Quer dizer, o cara já estava fazendo esse trânsito de utilizar lá como moradia mesmo, de querer morar, de ficar, de estar na praia final de semana, que nem o cara falava. E é muito próximo, né? Hoje eu vim de Pissarras agora de manhã, foi 35 minutos. Nossa, é o tempo basicamente que eu demoro de Garuva para cá. É o tempo que às vezes eu demoro de Pissarras até a Ponte Navegantes. Sim. Mas o pessoal fala muito para mim, né? Que eu venho de Garuva todo dia. O pessoal, nossa, você vem de Garuva? Eu falo, eu morava aqui no Iririú. Para mim chegar até o Anitta eu demorava 1 hora. Né? Eu tô no lucro, né? Hoje eu demoro 30 minutos, eu chego aqui em Joinville e tô parado. A gente pega, tu comentou que vai a Floripa hoje, a gente pega deslocamento para Florianópolis. A última vez que eu fui, eu levei 4 horas de Pissarras para fazer 100 quilômetros. Então, assim, isso também é um fator que determina a condição que a gente vem vivendo, né? Pissarras, eu peguei alguns clientes no ano passado que queriam fugir do esbarre do trânsito entre Itajaí, que tinha um imóvel em Itapema, porque eles iam para curtir o final de semana e passavam 6 horas na estrada e não chegavam, então acabaram adquirindo em Pissarras quando ainda não tranca o trânsito, né? O nosso litoral também ele tem a dinâmica do pessoal que vem do oeste interior, né?
Então a gente sabe que o pessoal desce pela BR-470, 280 e daí migra para regiões mais próximas disso, né? Então o litoral norte ele é muito afetado por incidência de clientes do Planalto Norte e do Paraná. Sim. Né? Itapema vem o pessoal muito do oeste, Itapema, Balneário Camboriú e tal. Então essa é uma característica ainda do trânsito, né? E a dinâmica geográfica ainda conduz, de certa forma, o tipo de pessoa que vai para o tipo de cidade, né? Com certeza. A infraestrutura ela é dominante para o crescimento do mercado imobiliário, né? Para mim isso daí basta se asfaltar uma rua para você ver como é que altera toda a rua, né? Como é que o imóvel valoriza, as pessoas começam a organizar, porque já não tem o pó da rua parando, né? O deslocamento fica mais fácil, aquilo que você demorava 2 horas, você começa a demorar 30 minutos, daí eu vou dar um exemplo, aqui em Joinville nós estamos com uma obra de infraestrutura entre o bairro Boa Vista, que é do lado aqui do centro, com o Ulisses Guimarães, que é Zona Sul, quer dizer, hoje para você fazer esse trajeto, se tudo der certo, 30 a 40 minutos, né? E com uma ponte você vai fazer em menos de 5 minutos. Então, com certeza, né, eu hoje olhando aqui para o mercado, um dos locais que eu ia investir é no bairro Boa Vista e no bairro Ulisses, porque lá vai ser transformado por conta de uma ponte feita. Ela vai transformar, você vai ter redução de tempo, né? O cara que trabalha numa fábrica, de repente ali no Boa Vista, e não tem imóvel para ele que ele goste, ele vai começar a olhar para um bairro que antes ele não olhava. Que era inacessível. O contorno sul em Florianópolis é um movimento que ainda vai ocorrer, né? Tem toda uma região imobiliária no entorno ainda que vai se desenvolver, né? Eu tenho um investidor, né? Brincadeiras à parte agora a história que eu vou contar, né? Que ele falou, ele estava triste, muito triste, porque ele fez um negócio e trocou por um terreno, né? E o terreno foi atingido pelo contorno, né? Então ele ficou com 2 frentes para a rodovia. Que dó. Eu falei para ele, e ele é dono de rede de posto, né? Falei para ele, que azar. Tem um cara azarado, é o senhor, né? Que azar, que troca. Deu tudo errado. Deu tudo errado, né, nessa troca, né? Então, pra você ver o impacto, né? Então, eu escuto muito, às vezes, isso daí, né? Às vezes vai cruzar uma rodovia e, às vezes, o proprietário faz avaliação para a área rural e aí a pessoa pega e fala, vai ter a rodovia aqui cruzando o meio do meu terreno. Falei, não, você vai ganhar 2 frentes pro seu terreno e via rápida, né? Então, assim, você não está entendendo quanto que você está ganhando, você não está perdendo com a rodovia passando, você está ganhando, né? Mas esse é um trabalho que eu entendo que é nosso de fazer com um cliente, né? Porque qualquer coisa que esteja acontecendo agora foi decidida há no mínimo 5 anos atrás, né? O Contorno Sul há 16 anos atrás, né? Então, eu acho que daí é o papel nosso de agente do mercado imobiliário de saber o que vai, ou pensar, né? Até criar o que vai ser construído daqui a 5 anos, né? A gente tem um movimento agora de análise para transferência da 101, né? A criação de um acesso secundário aqui. A Via Mar. A Via Mar. Então, e aí? A gente do mercado imobiliário tem que estar pensando o que vai acontecer com essas áreas, o que a gente vai pensar, né? Vamos pegar um caso prático de pessoas que pensaram antes do tempo sobre o mercado imobiliário, Palhoça Pedra Branca, né? É uma cidade nova, construída, sustentável, que botou no mapa uma região apagada que foi pensada por pessoas e que criaram aquilo lá, o boom imobiliário e a valorização imobiliária da região, né? Então isso não acontece do nada, né? Isso acontece que tem pessoas pensando, estruturando, né? Cada município tem o seu plano diretor, tem revisões, tem análise, né? E por isso que é importante, é uma tecla que eu bato muito em cima, que o corretor de imóveis, ele tem que participar de conselhos de cidade. Ele tem que estar ali porque ele tem que ajudar a pensar no futuro da cidade, né? O impacto, ele é muito grande, né? Numa alteração do plano diretor, né? Sim. Então tem que ter pessoas que têm conhecimento de mercado imobiliário envolvida nisso, né? Porque o nosso olhar não é só um olhar comercial, né? A gente consegue entender a demanda do local, né? Como que o local ele vai se transformar, como que ele vai beneficiar
E vou além, né? Como ele pode ser prejudicial, né? Vou dar um exemplo clássico, né? O cara criar uma zona industrial e colocar uma zona industrial mista. Não tem, zona industrial não pode ser mista, ela tem que ser só industrial, porque senão você vai pôr uma casa do lado de uma indústria, aquela casa vai fechar a indústria, né? Porque hoje a lei ela vai beneficiar o morador da residência. E eu já participei de algumas reuniões aí de conselho de cidade que o embate era esse, né? Tinha o proprietário lá do imóvel, né? Que queria continuar morando naquele zoneamento que ia se transformar industrial e ele queria que fosse aprovado como misto, né? E aí tem que ter alguém de mercado para falar, cara, não combina, né? Quer dizer, você não... Mas quer ver, cara, eu vou bater numa ferida? Eu não sei se é uma ferida, mas é uma pauta que eu defendo. Uhum. E eu já debati isso bastante dentro do Cresci também. Uhum. O corretor de imóveis, hoje, a gente já sabe de toda a mudança que está acontecendo, de ser consultivo, enfim. Mas o meu entendimento é que o corretor de imóveis é um agente especializado e fundamental em pensar o desenvolvimento urbano. Por quê? Vamos imaginar uma cidade. O corretor de imóveis é que tem o primeiro contato com a pessoa que vai para lá. Ou ele vai alugar, ou ele vai comprar, ou ele veio veranear, ou ele veio para algum evento empresarial, né? Então, o corretor de imóveis vai ser a primeira frente de contato com a pessoa que vai para o município. Se ele não estiver dentro do município dele, pensando em como ele quer que aquela cidade se comporte e trabalhar com ênfase nisso, ele está sendo aquém do potencial que ele tem. Uhum. Agora, para chegar nessa visão, ele tem que ter, primeiro, qualificação, né? Tem que ter uma boa qualificação, tem que ter interrelacionamento pessoal dentro do setor público e privado, e ele tem que querer fazer acontecer. Porque ele é o agente da transformação. Então, o papel nosso como corretores é além de comprar e vender imóvel. Né? Uma construtora te procura ou me procura, tu trabalha com áreas, né? Depois a gente vai entrar numa área aqui próxima que a gente estava debatendo em Florianópolis esses dias. É tu que vai entender o que aquela construtora ou aquele empreendimento pode trazer de solução, né? E aí a gente tem corretores também na área industrial, né? Se a gente pegar hoje o desenvolvimento da região norte, temos que dar o crédito ao desenvolvimento de Araquari. Porque a vinda das grandes empresas para Araquari trouxeram o quê? Mão de obra qualificada, trouxeram equipe executiva de alto padrão, trouxeram conhecimento, trouxeram gente de fora, e essas pessoas estão vindo para Joinville, para Balneário Pissarras, para Barra Velha, para Penha, para Balneário Camboriú. Você vê essa história de Araquari, é um bom exemplo que você dá, né? Joinville teve um grande problema de aprovação na área de loteamentos, né? Araquari começou a dar incentivo para as indústrias irem para lá. Os loteadores entenderam a oportunidade e começaram a lotear Araquari, né? E transformou, né? Uma cidade que há tempos atrás era pequena, né? Era literalmente Joinville fazia uma sombra. Hoje é atrativa, né? O pessoal com olhar. Nós temos muito mais loteamento em Araquari do que em Joinville, né? Joinville praticamente não tem, aí pelas dificuldades que a gente teve no passado. De novo, né, o mercado imobiliário influenciando, né, a iniciativa, óbvio, o agente público, ele deu a provocativa dele, né, ele criou um incentivo, né, incentivo para as empresas, né, e a hora que ele criou um incentivo para as empresas, o mercado imobiliário falou, opa, vale a pena a gente tá aqui. E eu falo que nessa do corretor ser o grande agente transformador, ele é o agente publicitário da cidade, né, porque o cara que mais vende a cidade é o corretor de imóveis. Bem isso mesmo. E Araquari começou há 10 anos atrás, né? O governo do estado começou a estimular, alguém abraçou, e aí ela se valeu também do posicionamento estratégico, porque ela está entre grandes cidades, né? Jaraguá do Sul, desenvolvimento econômico que tem, Blumenau, né? Joinville, né?
Então... É o eixo pensado lá atrás pelo seu Blumenau, que ele pensava da ligação entre Blumenau e Joinville, né? De criar esse eixo. E cada dia mais isso daí está mais forte, né? Sim. Quando a gente for pensar em megalópolis, é o desenho final que vai acabar acontecendo aqui. A gente vai ter cidades grudadas, né? Quer dizer, você vai ter uma continuidade. A região de São Paulo a gente já vê isso, né? Quer dizer, você não consegue distinguir qual que é uma cidade e qual é a outra, né? De tão juntas que elas já estão. Eu sempre brinco que Santa Catarina tem uma característica nas cidades, né? Tem as cidades de 10 minutos e as cidades de 20 minutos, né? Então aqui na nossa região 10 minutos está em outra, no oeste 20 minutos está em outra, né? Então é tudo muito próximo, né? É tudo muito interligado, né? E tudo muito interdependente, né? E eu falo que aqui aquilo que você estava falando sobre ter tudo um pouquinho de cada, né? Nós aqui a gente tem, né? Quer dizer, eu tenho praia aqui do lado, né? Eu tenho serra aqui em cima, eu tenho lagoa, quer dizer, eu tenho uma região parecida com Pantanal, quer dizer, eu tenho um misto de coisa aqui em volta, né? Eu até brinco com o pessoal, meus amigos de fora, né? Poxa, Gabriel, você não vem visitar? Eu falo, pois é, mas é que eu passo férias, eu moro onde vocês passam férias, né? Para que eu vou sair daqui, né? Quer dizer, é tão bom aqui, né? Eu vou pensar em sair, né? Brincadeiras à parte, mas é isso, né? O nosso final de semana, às vezes é programação de um ano, o que o cara quer fazer, né? Verdade. Exemplos, lá você tem Pissarras, tem La Penha, tem o Beto Carreiro, né? O cara, fica o ano inteiro. Nós aqui a gente compra o pacote, a gente vai uma vez por mês, né? A gente que mora lá, cara, obviamente que a gente está envolvido lá, então tem acesso. Então, uma vez por mês, tu vai almoçar no Beto Carreiro. Vai numa reunião, passa lá, passa o dia no parque. Então, para nós é comum tá lá, né? E é mais ou menos como o Blumenauense na Oktoberfest, né? Sim. Então já é um programa de família, né? Então para nós tudo é muito acessível, né? E o estado de Santa Catarina, a gente está falando só nessa região, mas a gente tem turismo em Urubici, tem o sul do estado aí com toda a evolução do turismo, com o balonismo, com o desenvolvimento que está acontecendo lá, o agronegócio no oeste, que é muito forte, tivemos uma feira grande em Chapecó agora recentemente. Então são todas as regiões que promovem e se promovem nesse sentido, né? Então não dá para dizer que tem uma região que é desaquecida ou desassistida, né? Economicamente, né? Não, eu falo... Ontem eu estava no Paraná e eu falei isso, né? Eu falei, não é porque eu estou aqui em Curitiba que eu vou falar isso, mas eu vejo que é os dois grandes estados, né? Paraná e Santa Catarina, né? É o estado que qualquer cidade que você vai, ela tá pujante, né? Então, óbvio que eu vou puxar a sardinha aqui para Santa Catarina, né? Até porque o nosso litoral ele é maior, né? Mas ele é pujante, né? Onde você vai, em cada região ela tem uma característica e está tendo crescimento, né? Então a gente está tendo um processo migratório do Brasil todo para cá, né? E isso é bom, né? Isso é bom, essa vinda desse pessoal, até porque a gente precisa de mão de obra, né? Porque quanto mais crescer depende de mão de obra, né? Não dá para crescer sem mão de obra. Eu tenho um amigo meu do mercado imobiliário que ele fala que ele traz a mão de obra dele do Maranhão. Quando chega a parte de verão, ele traz umas famílias do Maranhão para ajudar ele na temporada, né? Então, assim, que bom. E eu vejo o estado crescendo de forma equilibrada, que não é uma forma desordenada, né? Então, São Paulo, eu acho que quando cresceu, ele cresceu muito de forma desordenada, né? Era outros tempos, né? E ela cresceu assim meia torta, né? E aqui a gente vê um crescimento, mas pelo menos um crescimento. E eu até falo eu falo que o mercado imobiliário ele influencia, né? Ele determina, na minha percepção. Ótimo, perfeito. Então, concordo contigo, né? Ele determina por quê? Porque um mercado imobiliário forte não deixa um crescimento desordenado. Um mercado imobiliário enfraquecido, o ordenamento imobiliário ele fica bagunçado, né? É que a receita gerada pelo mercado imobiliário é muito grande, né? A receita gerada pelo corretor de imóveis é muito grande, né? Então, realmente, a função dessa receita também permite o reinvestimento, né? Eu acho que daí consegue ordenar, né?
Hoje a maior arrecadação dos governos além de ICMS, tributos e ISS, né? IPTU, para o município. Imposto de transmissão. Para o município mesmo, eu falo que o prefeito ele tem que ser o melhor amigo dos corretores de imóveis. Porque é o cara que mais traz receita líquida para ele, é o corretor de imóveis. Porque o ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens, ele é dinheiro limpo para a prefeitura e sem obrigação, né? Quer dizer, não é um dinheiro com chancela que ele é obrigado a gastar em tal item. Tem direcionamento. Outorga onerosa é outra fonte de receita, né? Então, realmente, o impacto é muito grande, né? Economicamente é muito grande, né? E aí, insisto em dizer, né? Se é tão grande o impacto econômico, não pode ser tão baixa a especialização, né? Não pode ser tão baixa a formação, né? O conhecimento, e também não pode ser tão baixa a interação. Não dá para viver no próprio mundo e depois lá na frente achar não deu certo ou criticar. Não, tem que participar ativamente. Falou dos conselhos da cidade. Sábado passado teve a conferência das cidades, a etapa de Balneário Pissarras, com a eleição dos delegados para a etapa estadual. Lá sim estavam definindo o que a gente vai propor de ação para o governo do estado para passar numa segunda etapa para o governo federal, né? O Cresci lá representa bem dentro do conselho da cidade, dos outros conselhos do município, e tem que estar ativo, porque a visão do Cresci é importante ali dentro, a visão do corretor de imóveis é importante ali dentro, né? Assim como a visão dos outros conselhos também é importante. É só essa dinâmica de interação é que vai construir uma solução mais completa, né? Mais antenada com a realidade, mais antenada com o desenvolvimento econômico que se espera, né? Balneário Camboriú não está no estágio que está porque alguém deixou acontecer. Porque alguém lá atrás sentou, botou no papel, pensou o que se queria, o que não se queria, ligado com empresários, né? Outra defesa forte é que as prefeituras têm os conselhos do privado atuando, né? Crie lá um ambiente de conselho. Jaraguá do Sul tem isso, né? Sim. O privado ajudando a prefeitura a entender os movimentos. Porque o prefeito e o movimento da prefeitura, ele cabe, ou ele é startado pelo movimento da população. O prefeito não tá lá na prefeitura para fazer o que ele acha que ele quer fazer. Ele está lá para fazer o que a população deseja, né? Então aí ele tem que estar, a população tem que estar próxima, tem que botar a empresa junto, tem que botar o empresário junto, tem que botar as entidades de classe junto, porque é isso ali que vai dar o norte para ele construir realmente valor para dentro do seu município, né? Se ficar essa distância, esse afastamento, não vai construir. A exemplo das cidades que a gente falou no começo do episódio, Timbó, Rio do Sul, o que aconteceu nesse Jaraguá do Sul, Blumenau? O que acontece nessas cidades? Há uma interação muito grande, há uma troca muito boa entre o público e o privado. Porque é essa troca que permite o entendimento e permite desenhar o futuro da cidade, né? Eu falo que o Cresci é uma escola, né? Muito que a gente vê hoje no Cresci acontecendo, né? Agora com essa nova gestão aí do Marcelo, ele está fazendo um tour aí pelas regiões, né? E o que ele está fazendo? Ele está indo lá para escutar, né? Porque o agente público, ele tem que ser uma ferramenta de transformação, né? Então ele entende as demandas públicas, né? E viabiliza para que elas possam acontecer, né? Porque, óbvio, nem tudo aquilo que a gente quer no privado dá para fazer no público. Porque no público só dá para fazer aquilo que está escrito, né? Ou você tem que escrever, né? Tem que se criar aquela lei e tudo mais. Mas para isso a gente tem que entender os anseios da sociedade, né? Tem que entender o que a sociedade quer para a gente conseguir viabilizar, né? Se a gente não consegue escutar o que a sociedade quer, a gente vai construir ponte que não precisa, né? Em vez de construir uma ponte, de repente, até mais curta, a gente vai construir uma ponte longa que liga lugar nenhum a outro lugar, né? Então, como é importante a gente escutar para entender. E daí eu trago muito para o nosso mercado, né? Qual que é o segredo da corretagem, né? Eu sempre falo para as pessoas, saber escutar, né? A venda está muito ligada a isso, a gente saber escutar o cliente. Eu escutei do Guilherme Machado, tempo atrás,
E ele falou assim, há anos atrás, eu ensinava ao corretor falar. Que ele tinha que falar, que ele tinha que mostrar, que ele tinha que, né? E ele fala assim, hoje o entendimento é o contrário, a gente tem que saber escutar, né? Eu já trago isso comigo há muito tempo. Eu escuto o cliente e vou trazer a solução para ele. Eu falo para os meus corretores, não obrigatoriamente aquilo que o cliente está pedindo é o que ele precisa. Por quê? Porque a gente é especialista, né? Então a gente vai entender a dinâmica do cliente, vai entender as necessidades, e aí sim, dentro do nosso conhecimento, a gente vai conseguir oferecer para ele um produto que vai se encaixar, né? Porque às vezes ele está olhando aquele apartamento frente-mar e na conversa com ele, com a esposa, com os filhos, não é exatamente o que ele precisa. É um sítio. É? Exato. Então, mas é só a gente sabendo escutar que a gente vai conseguir fazer essa venda, né? E às vezes, na grande maioria das vezes, eu até fui com um corretor, muito engraçado. Entrou um corretor novo na imobiliária e eu fui fazer um atendimento junto com ele, né? Ele falou, o cliente ele quer esse terreno aqui na frente da avenida principal do loteamento, né? A gente acabou fechando um terreno numa rua sem saída, no alto, com um tamanho maior e, óbvio, com um valor maior, né? Por quê? Porque eu entendi a necessidade do cliente. Né? Então, privacidade e não exposição. Então ele olhou, porque foi o primeiro que ele olhou. Ele entendeu que aquilo lá e olhou. E aí, porra, na conversa eu falei, pô, e esse terreno aqui? Será que não te encaixa dentro do que você está me falando? Então, vamos lá ver, vamos lá ver. Puta, é esse aqui que eu quero. Ele nem discutiu o preço. E é uma responsabilidade grande, né? Ainda mais se a gente pensar que o corretor não escuta, né? Provavelmente o maior dinheiro da vida de uma pessoa ela vai botar num imóvel, né? E aí uma decisão dessa magnitude tem que ser muito bem feita, né? Não é à toa que a gente sabe o furor que é em lidar uma negociação financeira do imóvel, né? Há uma preocupação constante, né? A negociação ela é muito tensa, de certa forma, né? Por quê? Porque a monta de dinheiro aplicada é muito grande. E aí uma decisão errada de uma compra é uma frustração, porque provavelmente aquela pessoa não vai ter mais capacidade o restante da vida de adquirir algo assim, né? Então, realmente a responsabilidade é gigante. Não, né? ela é muito grande, né? E não importa a escala, né? Eu sempre falo, né? Não. Tanto o cara que vai comprar o imóvel Minha Casa Minha Vida, como o empresário que está comprando o terreno para construir a indústria dele. É que a posição deste valor dentro da estrutura de qualquer uma das empresas é importante, né? Seja o Minha Casa Minha Vida, seja uma construtora que está adquirindo um terreno para fazer um empreendimento que vai ter que dar X resultado para subsidiar toda a operação que ela está programando. É muita responsabilidade, independente do tamanho do valor, como estás falando, né? Sim. E impacta o mercado, né? Porque eu tenho uma premissa, né? Já aconteceu de eu estar na mesa e eu entender que o cliente do outro lado não ia ter fôlego para aquilo que está sendo fechado. E eu cancelar o negócio, né? Porque ia colocar ele em apuro. Ia colocar ele em apuro, ia colocar o outro em apuro e o corretor quase infartando quando eu fiz isso, né? E daí depois eu explicando para ele. Falei, cara, a operação ela tem que ser sadia para todos os lados. Se a operação começa a não ser sadia para um dos lados, tem alguma coisa errada e daí não vale a pena fazer o negócio, né? Porque a gente pode estragar e pode impactar na vida de muitas pessoas. Eu falo muito isso, a história das construtoras, né? Quando o cara vende um terreno para uma construtora, mesmo sabendo que ela não tem capacidade para construir. Cara, não vende. Não vende. Vende para outro, né? Eu conversei isso ontem com o corretor, daí ele falou, mas o corretor precisa vender. Eu falei, cara, mas vender você vai vender. A diferença é que você vai vender para quem vai conseguir produzir. É que essas decisões impactam em médio e longo prazo. Sim. Uma construtora que compra um imóvel errado, que não vai conseguir construir, vai impactar no colaborador dela, vai impactar nos clientes dela. Alguém que compra um imóvel que não consegue abraçar, vai impactar na renda familiar, vai impactar na saúde da família. Então, tudo tem uma reverberação se feito de uma forma que gere risco, né? Que não seja sadio, né? Sem dúvida. E eu vejo o mercado
não só catarinense, mas no mercado brasileiro, numa crescente muito forte, né? A gente está vindo com uns players muito grandes investindo aqui, né? O mercado árabe olhou os olhos para cá, vai vir muito investimento do mercado árabe para cá, então a gente vai ver uma transformação, porque eu brinco que lá é um saquinho sem fundo, né? O dinheiro deles, né? Então eles já tinham feito há um tempo atrás investimentos aqui, e agora eles vêm bem forte aqui no mercado, e nós vamos ser impactados. O mercado chinês já há muito tempo está comprando, principalmente região Nordeste, né? Eles estão comprando muito forte. Então o Brasil, ao olhar do mundo, ele é um local que todo mundo olha com muito carinho, né? Porque, querendo ou não, o Brasil é um local neutro durante o mundo inteiro, né? Então, se a gente olha para o mundo todo está se preparando para uma guerra que nós... Né? É a única coisa que a gente não... Pode estar acontecendo de tudo aqui, mas a única coisa que a gente não pensa é numa guerra, né? É mesmo catástrofe natural, né? Mesmo que aconteça, a gente sabe que o impacto dentro do que se vive na esfera do planeta é mínimo. Né? Sim, é muito pouco, né? E a gente é muito vasto, né? Um país muito grande, né? Um país... Às vezes a gente olha assim, a gente não tem noção do que é o tamanho do nosso país, né? Você pega um estado que nem o Pará, né? Quantos países cabe dentro do estado do Pará, né? Tem cidades do Pará que é maior do que muitos países europeus, né? Então, assim, a tendência que eu vejo assim no nosso mercado ela é muito forte, né? A gente tem que estar com o olhar, e daí isso cabe muito ao corretor, estar estudando, entendendo o mercado. O corretor ele tem que entender para onde o mercado está indo. Aqui a gente falou um exemplo simples e que poucas pessoas conseguem ter essa visão. Vai ser construída a via mar, quer dizer, vai ser construída uma rodovia paralela. O corretor antenado, principalmente quando a gente fala em área, né, tem que olhar agora para essa região. Mas nem precisa, o corretor aí, como dica, nem precisa expandir tanto. Qualquer corretor entra no plano diretor da cidade e vê onde é que vão ser as vias principais arteriais. Vê o que o município já tem planejado para o futuro. Porque é ali que são áreas que vão se tornar polos desenvolvidos lá na frente. É ali que tem que trabalhar. Né? Analisa o que tem de facilidades, o que tem de comércio, o que aquela região tem característica de produção. Porque ali vão vir as pessoas para comprar imóvel que vão querer morar ali por causa da característica que tem na região. Eu lembro que quando eu fui para Garuva, um monte de gente me chamou de louco, né? Eu já trabalhava aqui no mercado de Joinville, né? E já trabalhava com área. O pessoal, o que você vai fazer lá em Garuva? Eu falei, porque lá é uma mina de ouro. Pegar o que se planeja para Itapoá no futuro. É que nem ontem estava falando com o pessoal do Paraná. Eu falo, meu Deus, cara, Itapoá é um caminho sem volta, quer dizer, ali só vai crescer, quer dizer, você vai ter um segundo porto agora, um porto de grão, hoje você já tem um porto com maior eficiência no país, quer dizer, então a tendência é cada vez mais forte do porto lá. Está vindo agora um porto de grãos, né? Mais forte, quer dizer, vai trazer mais um outro público para lá. A questão da praia, agora com a ampliação da praia, né? Que ganharam de graça, né, a ampliação da praia. Então vai fortalecer ainda mais. Não tem, é um mercado que só vai crescer, né? Se você comprar um terreno lá, comprar um apartamento, o que você comprar em Itapoá, a sua rentabilidade vai dobrar tranquilamente daqui a 2 anos, né? Assim, E é uma praia que há 30 anos atrás não tinha uma rua calçada. Há 30 anos atrás ela pertencia a Garuva. Então, porque alguém está pensando nisso, alguém está planejando isso há muito tempo antes que todo mundo. Então a ótica sempre tem que estar bem antenada para tudo isso. Eu falo que acompanhar a tendência tem que ler, tem que estudar, né? Tem que estar acompanhando, tem que ir participar lá da Câmara de Vereadores, escutar o que está acontecendo, porque basta um prefeito pensar, vou transformar aquela rua num binário. Cara, você já mudou tudo, né? Uma rua que não era comercial virou comercial, né? Então tudo isso que ele é transformador, e o mercado imobiliário ele impacta diretamente nisso, né? Então é um misto, né? Eu falo que o mercado imobiliário e o poder público eles andam abraçados, né? Eles podem fazer bons negócios e ruins negócios ao mesmo tempo, né? Vai construir um hospital,
Outra, né? Outro investidor meu azarado, quer ver? Outro azarado. Ele comprou uma área no Piauí para pasto, né? Assim, ele comprou investimento porque a área estava muito barata, assim, um amigo dele que era da região, uma cidadezinha do interior do Paraná, do Piauí. Interior do Piauí, o cara de Santa Catarina comprou. A área é muito grande, pagou tipo R$ 1 metro quadrado, assim, essas coisas baratas, né? Comprou a área lá. E daí ele comprou, daí o amigo dele corretor lá, vendeu a ideia para ele de que era bom, ou ele fazia, colocava gado, né, para utilizar para gado, ou de repente fazia plantação, né? E daí ele falou, cara, eu comprei e deixei lá. O destino reservou. Foi construído do lado do terreno dele a Universidade Federal do Piauí. Eu tô achando que não é sorte tua, Carrara. Eu tô achando que é previsão de mercado. Previsão de mercado, né? E daí o cara comprou lá o terreno, fez um loteamento, né? Não tem nada em volta, porque a universidade foi construída, estilo essa aqui de Joinville, né? Construída longe de tudo, só tem o loteamento do cara do lado da Universidade Federal. Que azar. Que azar, né? Então, assim, é oportunidade. Óbvio, né? Quando a gente fala disso, são pessoas, esses investidores estudam o mercado, né? Eles estão acompanhando, eles estão sabendo o que vai ser feito aquilo. Sim, então, eles entram numa negociação, eles compram algo sabendo daquilo, né? E não tem nada de ilegal nisso, né? É totalmente... Não, eles estão fazendo o dever de casa, né? Dever de casa. Eles têm um setor de risco? Tem. Pode ser que a verba do governo para não ser construída a universidade... Não, e ele pode ter tido 10 insucessos, né? O sucesso ali é que valeu, mas ele pode ter tido outros casos que não deu certo. Né? Exato. O meu avô, teve uma época que ele comprava terreno de sociedade. Então, ele na época ele trabalhava com guincho, então ele rodava cidadezinhas pequenas, né? Então, exemplo, levar um carro de alguém para outro lugar, ele ia lá e via um loteamento na época, né? Ia lá e comprava um terreno com um sócio, ligava para o sócio dele, aqui tem um terreno, vamos comprar? Eles compravam de meio o terreno, né? E a regra era o seguinte, ou comprar terreno de meio de quadra, ou comprar terreno do lado da esquina. Essa era a regra. E deixava lá, não punham para vender. Eles não tinham pressa, era para investimento. Daqui a pouco o vizinho ligava, né? O cara da esquina. Eu estou querendo ampliar, o senhor quer vender o terreno? Não, na verdade, não está vendo o terreno. Mas, né? Quanto que está mais ou menos aí o preço do terreno? Ele já sabia, né? Quanto é que estava, né? E aí, óbvio, e terreno de meio de quadra, a mesma coisa. Ele esperava vender tudo, todo mundo construir, só tinha o terreno dele na quadra inteira. E a Pérola foi o último terreno. Eles já tinham desfeito a sociedade e tal, e muito aquela coisa no fio do bigode, né? Então, às vezes o terreno era comprado no nome de um e às vezes no nome do outro. E quando eles desfizeram a sociedade, um terreno ficou no nome do meu avô, outro... Só que eles separaram. E daí, quando vender, você passa. E tudo certo. E passou alguns anos, né? O terreno que estava no nome do meu avô, que não era mais dele, era do sócio, né? Mas estava no nome do meu avô, se tornou uma área industrial. E aí, no meio da quadra, a indústria, para conseguir ter o espaço de ligação entre ela, dependia do terreno que era do meu avô. Então, tenta imaginar o valor que foi a negociação, né? Estratégia, né? Estratégia, né? É acreditar no negócio, acreditar que aquilo vai dar certo, é entender que aquele local vai crescer. Tem uma história triste, né? Triste no bom sentido, né? Meu pai e minha mãe, eles foram, na lua de mel, eles foram até o Uruguai, descendo de carro. E aí eles passaram numa cidade chamada Gramado, isso em 1975. E aí tinha um terreninho para vender, ali em Gramado. O terreninho mal localizado, fica hoje onde é na frente do teatro, onde é feito o festival de cinema, né? E podia pagar parceladinho e tal, né? Daí minha mãe falou, vamos comprar o terreno aqui, né? Minha mãe já com uma visão para frente, né? Entendendo que aquilo... Meu pai, engenheiro, né? Pragmático, né? Para que eu vou comprar um terreno nesse fim de mundo, né? Eu vou perder dinheiro, né?
E aí eu brinco que toda vez que eu vou à Gramado, eu olho a esquina, né? Que hoje nem rua mais lá, hoje é uma parte gastronômica, eu falo pro meu pai, pois, que mau negócio, né? Pra que comprar terreno no final do mundo? E né? o pior de tudo é que ele vai escutar o resto O da resto vida. da vida. Eu falo pra ele, essa você não tem como escapar. Hoje ele é corretor de imóveis junto comigo, né? E é essa visão, né? Então, quer dizer, não tem segredo, né? O imóvel, óbvio que tem que ser estudado, né? Ele não é brincadeira, como qualquer investimento, é por isso que a gente busca o corretor de imóveis, porque ele entende do mercado, ele entende onde é que tem as possibilidades, onde não tem, mas sem dúvida nenhuma, onde você vai fazer muito dinheiro. Outro exemplo, estava falando ontem para o pessoal, o cara falou assim, poxa, lá em Balneário eles estão pegando prédio menor e estão derrubando e construindo arranha-céu. Eu falei, pois é, uma grande oportunidade para começar a comprar apartamento de prédio com poucos andares. Mas é o movimento normal, né? Prédios menores aí, quem quer fazer esse investimento vai adquirindo as unidades. Adquire, deixa lá, uma hora vai bater na porta uma construtora que vai fazer o negócio, né? Então, entender o mercado, entender para onde ele está indo para poder fazer o investimento, né? Então, esse é o nosso papel como corretor, né, Marcelo? Eu acho que e é por isso que a gente estuda, né? E eu até falo que a gente acaba estudando outros mercados, né? Mercado financeiro, para a gente ter base legal naquilo que a gente vai falar, né? Quando o cara... Eu adoro, às vezes, quando o pessoal vem falar de criptomoeda, vem falar de um monte de coisa para mim, né? Eu amo, eu falo, não, eu acho muito legal, né? Mas você não consegue encostar, né? Não. O imóvel você encosta nele, né? É intangível, né? E assim, o comprador hoje ele está cada vez mais preparado, porque ele tem acesso à mesma informação. Sem né? dúvida. Então, quanto mais minucioso e mais detalhista o corretor tiver de informação, da movimentação, mais solução ele vai levar, né? Eu atendi um investidor ano passado, e ele queria comprar uma unidade lá em Balneário Pissarras. Ele olhou para mim e falou assim, eu não invisto no mercado financeiro e eu não invisto em imóvel. E eu não faço nem ideia, né, do que fazer ou não fazer. Tu consegues fazer uma análise para mim, vendo o fluxo de pagamento, vendo a aplicação financeira, fazer os comparativos todos. A gente elaborou a análise para ele. E naquele cenário do que ele estava querendo, o investimento dele ia ter o maior retorno, ele tinha o dinheiro à vista. Ia ter o maior retorno se ele comprasse um apartamento no fluxo de pagamento da construtora do que qualquer outro cenário. Então ele tinha lá o dinheiro para comprar à vista, mas no fluxo de pagamento ia ficar a melhor situação para ele. Né? Então isso é conhecimento que tem que ter, porque as pessoas procuram, buscam, né? Estão cada vez mais exigentes, porque elas têm acesso ao conhecimento também, né? Sim, sem dúvida. Então tá bom, Marcelo. Eu falo que a nossa conversa ela podia durar muito tempo, né? Mas no escoteiro, eu repito bastante essa historinha aqui. No escoteiro a gente aprende o negócio, a gente para a brincadeira no ápice dela. Para lembrar que foi gostoso. Foi gostoso, né? Então, faça suas considerações aí finais. E já de antemão quero te agradecer aí pela presença, pela conversa, né, enriquecedora que é, e por você ter vindo aqui. Carrara, te agradeço muito. Tu sabes que é uma temática que eu gosto bastante e viver o mercado imobiliário é a nossa realidade, né? Nós estamos imersos e depois que a gente entra, a gente tem que curtir, né? Então, te agradeço muito a oportunidade de falar sobre isso, debater sobre isso, conversar aí também com outras pessoas, né? Porque nosso foco aqui é ampliar o debate, né? É levar outras ideias, né? Outras visões e também colher outras visões, né? Então, eu acho que quanto mais a gente falar sobre o mercado imobiliário, quanto a gente expor e dar mais transparência ao dia a dia que a gente vive, mais a gente qualifica tudo, né? O corretor, a gente, a população, né? Então, a gratidão é minha de poder estar aqui conversando com a
a tua sabedoria, né? Pois. De tantos anos aí rodando na estrada sobre o mercado imobiliário. E espero que a gente tenha a possibilidade de agregar cada vez mais, né? Eu acho que o nosso papel é esse, né? Transformar, né? Ser provocador, né? Isso. É uma palavra que eu gosto muito, né? Eu acho que a gente tem que ser provocador dos assuntos, né? Porque a partir do momento que você provoca, você faz as pessoas pensar, né? A minha visão, né? Eu não quero dar receita pronta para as pessoas, não, eu quero provocar para que elas pensem e a gente caminhe junto, né? E eu acho que quanto mais transparente, menos tabu vira, né? Uhum. Quanto mais gente sabendo, melhor, todo mundo cresce, né? Todo mundo se aperfeiçoa, né? Quanto mais a gente tiver conhecimento, mais a gente pode também cobrar e exigir do círculo que a gente está envolvido, né? De puxar excelência, puxar melhoria, né? A gente está num estado privilegiado em vários aspectos, né? A gente não tem uma pobreza expressiva, a gente não tem uma educação defasada, a gente tem saúde, então, assim, a gente vive um cenário um pouco melhor que muitas outras regiões e pensar no globo todo, muito melhor. Até esqueci de falar isso daí lá no começo. Você também fez o curso de corretor internacional, o CIPS, isso, né? CIPS. CIPS, né? E lá no curso a gente vê muito isso, né? A gente roda o mundo, né, no curso, né? E, daí eu acho que a gente valoriza o nosso mercado aqui, né? A gente fala, abre o leque, né? Como o nosso mercado aqui é bom, né? E daí você olha alguns mercados, alguns entraves que tem em alguns mercados, e aí a gente olha o nosso mercado aqui e a gente fala, o nosso mercado ele é muito bom e ele está indo para um caminho de mercados que hoje a gente entende que é bom. Por exemplo, o mercado americano, né? Hoje o mercado americano, se eu for olhar para o mundo, é um dos melhores mercados, assim, é fácil de trabalhar, né? Não tem tanta burocracia. E a gente está vendo que a gente está indo muito nessa direção, né? De ser um mercado muito parecido com o mercado americano, né? Eu acho que aí a gente fala em governança, né? Que é o trabalho que o Cresci também vem dando ênfase agora, né? Governança do mercado imobiliário, né? Então a gente tem que realmente trazer os grandes exemplos, né? Internacionais e aplicar aqui, né? A gente está caminhando bem, mas tem muita coisa para fazer ainda. E realmente, quando a gente estuda, né, o mercado imobiliário global, né, tem choques gigantes, né, culturais, de legislação, de forma de fazer as coisas, né? Porque a gente é muito ensimesmado de onde a gente vive, né? Quando a gente foi estudar o CIPS, que a gente foi ver o comportamento do mercado imobiliário árabe, o comportamento do mercado imobiliário inglês, né, que é tudo praticamente da coroa. Então, assim, é tudo muito diferente. Chinês, né? O chinês é outro impacto grande, né? Então, realmente o nosso cenário está muito favorável ainda. Não, o Brasil... O meu pai fala muito isso, né? Meu pai foi um cara que viajou o mundo todo, né? E ele fala assim, não tem país igual ao Brasil, né? Por tudo ainda a liberdade que nós temos aqui no nosso país, ela é muito boa, né? Nós temos uma... Teoricamente a gente não tem problema, né? Não. Se for analisar no contexto global, a gente não tem problema, né? Não tem problema. E ainda os problemas que a gente não tem, a gente ainda inventa problema para se complicar, né? Sim, isso a gente gosta, né? Então tá bom, obrigado. Carraro, obrigado, vamos conversando, vamos para cima, estamos no mercado e estamos aí para desenvolver e fazer mais cada vez mais. Sem dúvida nenhuma. Então tá bom, pessoal, a gente vai terminando mais esse episódio, agradeço você que ficou até aqui agora nesse momento. Ajude aí a compartilhar, curta o vídeo e te espero aí no próximo episódio. Tchau, tchau!